Vamos analisar então a fotossíntese em etapas. O que a gente vai fazer agora então é analisar a fotossíntese de maneira bioquímica, entendendo como que as moléculas reagem para se converter de moléculas inorgânicas para moléculas orgânicas. O processo todo que a gente vai fazer vai ser dividido então em dois momentos. Uma etapa que a gente vai chamar de fase clara e uma outra que falaremos de fase escura. Vamos dividir então esse momento e vamos começar analisando a fase clara e depois chegaremos à fase escura. Primeiro, vamos analisar o nome da coisa, né? Bom, se essa primeira etapa nós chamamos de fase clara, deve ser porque ela não é escura, né? Ou seja, de que será que ela depende obrigatoriamente da luz? Creio que isso seja um pouco intuitivo, não é mesmo? Beleza. Bom, essa etapa nós podemos chamá-la também de etapa fotoquímica, beleza? E ela também faz parte de um processo que chamamos de fotofosforilação, beleza? Então, ó, chamo de fotofosforilação, é uma outra forma de falar. A gente pode chamar de etapa fotoquímica ou de fase clara, tanto faz. Beleza, vamos lá. Deixa-me apresentar-lhes então os personagens que participarão dessa nossa história. Bem, em primeiro lugar, o que é exatamente isso daqui, né? Isso daqui é uma membrana plasmática, como você está vendo, ó, fosfolipídios, tá vendo isso? Beleza. Essa é a membrana do tilacoide, beleza? É esse lugar que vai acontecer a nossa fase clara, na membrana do tilacoide, tá bom? Se essa é a membrana do tilacoide, você concorda que em algum desses lugares pode ser dentro do tilacoide, em outro lugar pode ser fora do tilacoide. Então eu vou te ajudar colocando aqui, tá bom? Ó, esse daqui, então, essa parte que estamos vendo aqui, vai ser o interior do tilacoide, beleza? Então, ó, vou escrever essa área aqui como sendo, então, o interior do tilacoide, ó. Interior do tilacoide, beleza? Então lembra, aquele tilacoide que é muito importante pra gente. Bom, e aqui então, ó, se essa é a parte de dentro do tilacoide, imagina então o tilacoide formando aqui, ó, uma estrutura assim fechada, aqui então seria a parte de fora do tilacoide. Você lembra o nome dessa parte de fora do tilacoide? Vamos chamá-la de estroma, lembra disso? O estroma, então, é essa parte externa. Então, só para ficar claro, essa região aqui é o estroma, beleza? E essa região aqui é a região interna do tilacoide. Maneiro, então. Bem, a gente falou agora, então, né, o mais importante, né, do processo da fase clara é a luz. E essa luz vai bater nessa estrutura aqui e nessa estrutura aqui. Lembra que conversávamos sobre a possibilidade da fotossíntese acontecer graças a uma estrutura chamada de clorofila? Esse é um dos pigmentos possíveis, certamente. Então, onde que fica a clorofila exatamente? Lembra, já discutimos que a clorofila fica dentro do tilacoide. E ela fica especificamente na membrana do tilacoide. Essa caixinha que estamos chamando de P680 é um conjunto de clorofilas, beleza? E essa caixinha que estamos chamando de P700 é um outro conjunto de clorofilas, tá bom? Então são um monte de moléculas de clorofila misturada aqui e aqui também, beleza? Bom, uma coisa que pode vir a ser importante pra gente também é saber o seguinte: a clorofila não é responsável, né? Esse pacote de clorofilas não é diretamente responsável pelo processo. Existe apenas uma clorofila central, que é aquela clorofila que é diretamente responsável pelo processo. Essa, nós vamos chamá-la de centro de reação, essa clorofila principal, tudo bem? Todas as clorofilas que ficam ao redor dela captam a luz para fornecer a luz para esse centro de reação. E por isso nós chamamos essa região aqui de um outro nome. Chamamos então essa parte externa de complexo antena. Vê se não faz sentido para você. Complexo antena, antena aquela que capta aqueles sinais externos, e a parte do meio, que é de fato que vai enviar o sinal, essa parte chama-se centro de reação, tudo bem? Então, ó, o centro de reação mais o complexo antena formam essas estruturas que são complexos de clorofila. Beleza? Então, ó, P680 é um conjunto de clorofilas, P700 também é um conjunto de clorofilas. Para esse conjunto de clorofilas, a gente dá um nome. P680, que é esse primeiro aqui, ó, nós chamaremos de fotossistema 2, tá vendo? O fotossistema 2 vem antes do 1, é isso? É. E eu juro pra você que você vai entender isso daqui a pouquinho, tá bom? Bom, o fotossistema 2, então, é esse daqui, tudo bem? Que é o P680. E esse daqui, o P700, é chamado de fotossistema 1, tá bom? Bem, esse fotossistema 2 aqui, ele é chamado P680 porque o 680 é o comprimento de onda da luz ideal para que esse fotossistema absorva. Assim como no P700 também, o comprimento de onda ideal de absorção é o de 700 nanômetros. Também, beleza? Então tá bom, você sabe quem são as clorofilas, então, ó, que estão operando aqui no processo. Você sabe que essa é a membrana do tilacoide. Eu tenho que te apresentar uma outra coisa também. Tá vendo aqui escrito cadeia transportadora de elétrons? É claro que dentro do tilacoide não tem escrito nada, né? Então no tilacoide não tem essa estrutura escrito cadeia transportadora de elétrons. O que eu estou querendo representar aqui?
Para não complexificar muito o nosso esquema e não virar uma coisa muito difícil, às vezes, de entender, o que eu quero te mostrar é que essa cadeia transportadora de elétrons, ela é uma parte muito similar a uma coisa que você já viu ou verá na respiração celular. A respiração celular tem uma etapa, que é a última etapa, que chamamos de cadeia respiratória. Isso, a respiração celular aeróbica. Essa cadeia respiratória é uma sequência de proteínas, uma atrás da outra, em que os elétrons ficam passando de uma proteína para outra. Então temos várias proteínas e os elétrons passam, e a energia desses elétrons serve para bombear hidrogênios, e esses hidrogênios bombeados, eles retornam por dentro de uma outra proteína, e durante esse retorno, os hidrogênios geram ATP. Isso vai ser muito importante para a gente daqui a pouquinho, tá bom? Então, usa essa informação. Muito cuidado com o seguinte, se você não lembra disso, se você esqueceu o que é a cadeia respiratória, não faz ideia, faz esse favor para você mesmo. Entra aí, procura o vídeo sobre respiração celular, ou dá uma lida no módulo, e vê lá a cadeia respiratória, antes de ver isso aqui. Você precisa entender primeiro o que é a cadeia respiratória e como que ela funciona, para poder ver esse processo aqui acontecendo. Tudo bem? Então, beleza. Vamos lá, então, dar uma olhada no processo em si. Então, até agora, já apresentei pelo menos aqui alguns personagens para você. Deixa eu só te apresentar mais dois últimos. Um deles é a água, né? Acho que dispensa, né, muitas apresentações, você já conhece a água. Ela vai passar por um processo que nós vamos ver daqui a pouquinho, que chamaremos de fotólise da água, tá? A gente vai ver ela acontecendo. E a segunda e última coisa que eu quero te mostrar é essa molécula aqui, ó. Esse daqui chama-se NADP e ele vai ser funcional pra gente, ele é muito importante. O NADP, ele é muito similar ao NAD, que você já viu ou não na respiração celular. Por isso que eu falo que você precisa ver essa aula de respiração celular antes de assistir essa aula de fotossíntese, tá bom? Na aula de respiração celular, você define que o NAD é uma molécula que consegue transportar hidrogênios. Então, quando ele recebe hidrogênio, ele fica reduzido e aí ele carrega o hidrogênio para algum lugar. Depois ele perde hidrogênio, sofre um processo de oxidação. E aí o hidrogênio que sai dele vai ficar em outro lugar. Então, só para ficar claro, o NADH lá, ou o NAD, ele é responsável pelo transporte de hidrogênios. E esse nosso NADP também. A única diferença aqui é que ele vai ter um fósforo a mais, mas ele também transporta hidrogênios, ele faz um efeito muito similar ao efeito que vimos na respiração celular, beleza? Bom, então vamos ao processo em si, já que agora você já conhece os personagens, beleza? Vamos lá. Como a gente falou antes, né, obviamente o mais importante, o personagem central da nossa história é a luz, né? Afinal, é a luz então que vai gerar toda a excitação eletrônica, é a luz que vai gerar todos os efeitos. Quando a luz bate na clorofila, é ela que vai dar início então ao processo que já conhecemos, né? E lembra que já discutimos? O que exatamente a luz faz? Se você não sabe, dá uma olhada aí no outro vídeo que introduz a fotossíntese, tá? Mas a luz faz o quê? Ela bate num fotossistema e quando ela bate, ela gera essa excitação eletrônica, um efeito muito similar ao que acontece lá no efeito fotoelétrico. Quando a luz bate e ela gera essa excitação eletrônica, a energia gerada, a energia liberada pela luz, faz com que o elétron de P680 seja liberado para uma dessas proteínas da cadeia transportadora. Repara que eu não estou representando as proteínas aqui, você não precisa ficar decorando o nome de cada proteína. Mas a gente está fornecendo o elétron para ela. E é importante você se familiarizar com alguns nomes. Como, por exemplo, eu posso dizer que P680 foi oxidado porque perdeu esses elétrons. E a cadeia transportadora foi reduzida porque ganhou um elétron, tudo bem? Então, você concorda que P680 está oxidado, P680 perdeu um elétron agora, tudo bem? Beleza, então. Só que P680 não pode continuar oxidado. Porque se P680 ainda continuar oxidado, esse processo de fotossíntese foi o último da vida dele, você concorda? Porque perdeu o elétron e agora não pode perder mais elétrons. Então, para que isso não seja o último processo, a luz também atua sobre moléculas de água que estão posicionadas algumas no estroma e outras no interior do tilacoide. Essa luz que bate aqui, ela vai quebrar a molécula de água. Então, por isso dizemos que o processo que acontece aqui, ó, é a fotólise da água, tá vendo? Foto de luz, lise de quebra, né? Então, é a quebra da luz, quebra da água pela luz, tudo bem? Quando a gente quebra a água pela luz, a água, então, vai se fragmentar em alguns pontos. Um deles é o famoso oxigênio. Eu vou pôr O2 aqui, tá? Só para ficar claro, para ter O2, eu tenho que ter H2O duas vezes aqui, tá? Então, teria que alguma coisa tipo assim, ó. 2 H2O para gerar o oxigênio sendo liberado aqui, tudo bem? Então, ó, o oxigênio é jogado fora a partir desse momento. Lembra que na fotossíntese o oxigênio é liberado lá na reação química? Então, esse oxigênio veio da fotólise da água. Agora, isso é um absurdo de importante isso, tá? Vários vestibulares já cobraram isso, provas antigas da UERJ, provas antigas de vestibulares particular, todos eles já caíram isso. Então é muito importante a gente saber que o oxigênio
que é liberado da fotossíntese veio da água. Nunca esquece isso, é muito importante, tem um monte de questão sobre isso, tá bom? Beleza. Quando a gente quebra água, será que sai só oxigênio? A água é feita de H2O, não é? Então ela não é só oxigênio, é oxigênio e hidrogênio. Então nesse processo aqui, ó, também são liberados íons H+, diversos íons H+, que vão ficar aqui, ó, circulantes por essa região do estroma. Tudo bem? Diversos íons H+, sendo liberados nessa situação. O que ficou faltando? Tá faltando uma coisa ainda. Eu estou liberando O2 e H+. H+ significa que ele perdeu elétron, não é? Então, por conta disso, essa água aqui, ó, além de liberar o H+, além de liberar o oxigênio, aqui também, ó, são liberados elétrons. E o elétron que foi liberado aqui, olha o que está acontecendo com ele, ele vem aqui e repõe aquele elétron perdido pela P680. Eu acho que você pode fazer uma seta melhor que a minha, tá? Fazer ela aqui, ó, por volta. Mas, de qualquer jeito, ó, essa seta que eu representei para você é para colocar esse elétron e repor o elétron. Então, podemos dizer que o processo de fotólise da água é um processo de reposição do elétron da P680. Afinal, ela tinha sido oxidada pela própria luz. Até agora, tudo bem? Então, beleza. Guarda essa informação aí. Bom, outra coisa muito importante é que esse elétron que passou para a cadeia transportadora, o que será que vai acontecer com ele? Vamos ver. Se você lembra bem lá da cadeia respiratória, você lembra que o elétron que chega na cadeia respiratória, ele vai sofrendo sucessivas reações de oxirredução. Que monstro é esse, oxirredução? Ué, uma determinada proteína sofre oxidação porque perde o elétron. E o elétron dela vai parar em outra proteína. E essa outra proteína foi reduzida porque ganhou um elétron. Logo depois, esse elétron que foi ganho por essa proteína vai saltitar para a próxima proteína. Então essa foi oxidada agora e a outra vai ser reduzida. Então repara que ocorre uma sequência de oxidações e reduções, uma atrás da outra. Sucessivas reações de oxirredução. Beleza isso? Então vamos fazer essa reação acontecendo agora. Eu vou fazer aqui um saltitar de elétrons para proteínas hipotéticas, tá? Estamos imaginando proteínas, tudo bem? E esse último elétron aqui, ó, da cadeia transportadora, ele vai ter que ir para essa P700 no final, tá bom? Então só para a gente ilustrar. P680 foi oxidado pela luz. O P680 foi compensado depois pela água, mas o que importa é que foi oxidado pela luz. Essa oxidação vai gerar um elétron para a cadeia transportadora, esses elétrons vão passando pela cadeia transportadora e vão chegar lá no final e reduzir a P700. Ficou claro isso para você? Beleza, então. Mas só para ficar mais claro ainda, a P700, como é que ela recebeu um elétron? Ela pode receber elétrons assim? Não. Só pode receber elétron quem tem elétron faltando, não é isso? P700 não é também uma clorofila? Então, ó, a luz também bate em P700, lembra? E por isso, ela também tinha sofrido oxidação. Então, esse elétron que estava aqui, tá vendo? Ó, ele vai ser, então, oxidado e doado para esse tal do NADP aqui. Tá vendo o NADP? Então, esse NADP vai virar NADP menos por causa disso. Ele ganha lá, ó, elétron desse P700, beleza? Essa P700 que a gente está falando, então, ela foi oxidada e reduziu o NADP. Então vamos ver se você entendeu até agora. Falamos então que P680 inicialmente foi oxidada pela luz. Esse elétron foi compensado pela fotólise da água. Esse P680 forneceu elétrons para a cadeia transportadora de elétrons, que vai doando elétrons de proteína em proteína, até que chegue no final a reduzir o P700. E P700 só pôde ser reduzido porque recebeu ali, foi oxidado pela luz anteriormente, assim como o P680 também havia sido. Tudo bem até agora? Beleza? Vê se você entendeu direitinho, pausa o vídeo, qualquer coisa, volta para ver se está tudo bem, tá bom? Então, beleza. A fotossíntese na fase clara é assim mesmo, tá? São vários processos acontecendo ao mesmo tempo, então às vezes você não consegue entender na sequência cronológica. Tem que entender um processo, entender o outro processo e saber que eles estão acontecendo ao mesmo tempo e se completando, beleza? Então tá ótimo. Bem, se você sabe isso daqui, uma outra coisa muito importante é o seguinte. Esses hidrogênios que nós estamos observando aqui, lembra? Que vieram da fotólise da água, eles são hidrogênios que ficam nessa região do estroma a princípio. Mas assim como na cadeia respiratória, que aconteceu lá na mitocôndria, a cadeia respiratória gerava o transporte dos elétrons e a energia do transporte dos elétrons fazia com que os hidrogênios fossem bombeados. Lembra disso? Então, se acontecer esse efeito lá, aqui vai acontecer o mesmo efeito, tá bom? Então, ó, esses hidrogênios que nós estamos observando aqui, ó, eles serão hidrogênios que vão ser bombeados por essa cadeia transportadora de elétrons, por dentro dessa cadeia transportadora de elétrons, beleza? Então, ó, eles vão passar por aqui e vão sair lá do outro lado, ó. Vão sair nessa região do interior do tilacoide, beleza? Só que esses hidrogênios aqui, ó, eles foram bombeados por transporte ativo, como na cadeia transportadora. Mas
eles retornam por dentro de uma outra proteína chamada de ATP sintase, lembra dela? E como essa proteína chama-se ATP sintase, você lembra o que exatamente essa proteína ATP sintase é capaz de fazer? Ela produz ATP, afinal, chama-se ATP sintase, não é mesmo? Então, ó, desse processo aqui, ó, ocorre a produção de ATP também, beleza? Ok, então. Para finalizar nossa história, tem uma outra coisa importante, o finalzinho da nossa história. Vamos lá no finalzão de novo. Ó, lembra do NADP-, que estamos vendo agora? Que ele ficou menos porque ele tinha sido reduzido a partir da oxidação do P700, né? Perdeu esse elétron e o elétron foi para o NADP. O NADP- vai ficar NADP- assim? Não, ele está com uma carga, né? Então o que acontece? Agora ele atrai coisas positivas, né? Porque ele está negativo. Então o NADP- vai ser convertido agora em NADPH, beleza? Como que ele foi convertido em NADPH? Ele foi convertido em NADPH porque ele recebeu agora hidrogênios que estavam livres aqui nesse ambiente. Lembra que os hidrogênios foram bombeados e depois eles retornaram por diferença de concentração, gerando ATP, nessa ATP sintase, mas esses hidrogênios agora não podem ficar espalhados nesse ambiente. Eles iam gerar acidez. Então o que acontece com eles? Eles vão lá, ó, e vão reduzir o NADP, formando então NADPH. Então, vamos pensar rapidinho em saldo para ver se está tudo entendido por você. O que foi obtido exatamente aqui desse processo? Ó, nós vamos fazer um resumão depois, mas a fase clara, né, mostrou pra gente o seguinte: entrou aqui, ó, a água, né, a luz entrou também, e aí nesse sistema aqui fizemos então várias sequências de transporte de elétrons, e isso formou pra gente NADPH e ATP. E sabe uma outra coisa que foi formada também? Oxigênio. Só que o oxigênio não é útil mais. Vamos jogar o oxigênio fora. A planta joga o oxigênio fora na fotossíntese, né? Tanto que nós respiramos esse oxigênio que a planta joga fora. Mas o NADPH, que foi produzido lá no final, e o ATP, que foi produzido aqui, esses aqui vão ser responsáveis, então, pela fase escura que nós vamos ver daqui a pouquinho. Beleza? Bom, então vamos dar uma resumida para ver se você entendeu legal. Falamos, então, que P680 foi oxidado pela luz. Esse processo aqui foi compensado pela fotólise da água, que doou um elétron novamente para o P680, provocando sua redução. Essa oxidação que tinha havido em P680 formou um transporte de elétrons pela cadeia. Esse transporte de elétrons gera energia para bombearem os H+ para o espaço do interior do tilacoide. Nessa região aqui, ele se acumula e volta por diferença de concentração, só por transporte passivo mesmo. E aí gira lá aquela roletinha da ATP sintase. Nesse processo de retorno, gera ATP. Quando os hidrogênios retornam, eles não podem ficar nessa região porque eles tendem a gerar acidez no estroma. E aí, por conta disso, eles podem reduzir o NADP. Bom, o elétron que tinha saído da cadeia transportadora de elétrons vai ser doado para o P700, que tinha sido oxidada antes pela luz. E esse elétron que tinha saído dessa oxidação tinha sido doado para o NADP. É aqui que esse processo encontra esse processo. P700 doa o elétron para o NADP, fica negativo e se une aos hidrogênios que estavam livres aqui nesse momento, formando então NADPH e resolvendo a grande maioria dos problemas da fotossíntese. Beleza então? Bom, se você entendeu isso daqui então, vamos fazer agora um pequeno corte e a gente vai falar agora sobre como acontece a outra etapa, a chamada de fase escura. Vambora? Depois do dia, vem a noite, né? Desculpa, na verdade não. A fase clara vem primeiro e a fase escura vem depois, não necessariamente relacionados ao dia e à noite, a gente já vai entender isso. Bom, mas para a fase escura, então, eu queria que a gente já desse uma olhada no seguinte. Lembra que ocorreu a produção do NADPH e a produção de ATP na fase clara? Então, nós vamos precisar dessas moléculas e não esquece disso, tudo bem? Bem, deixa eu te apresentar aqui em primeiro lugar uma molécula. Essa daqui é a ribulose bifosfato. É claro que você não precisa ficar decorando o nome dessa molécula, não é tão relevante assim ficar decorando isso. Mas existe uma enzima que é chamada de rubisco. A rubisco tem esse nome aqui. Ela é uma enzima bem específica e ela tem um nome bem famoso, bem grande, na verdade, a gente não precisa ficar decorando isso, mas rubisco quer dizer ribulose 1,5-bisfosfato carboxilase oxigenase. Para, você não tem que decorar esse nome dessa enzima não, fica tranquilo. O que você precisa fazer de fato, saber de fato? É o efeito da rubisco, tá? Por quê? A rubisco é a proteína mais abundante do mundo. Estamos falando então aqui da enzima mais importante do planeta, de fato. Essa rubisco aí, ela tem a capacidade de catalisar a fixação do CO2 atmosférico. Repara que isso tinha ficado faltando na nossa ideia, né? A gente não tinha falado nada de CO2 na fase clara. É agora que o CO2 entra na fase escura. Por
que será que a fase escura tem esse nome, né? É fase escura porque ela não depende diretamente de luz. E a gente vai ver isso daqui a pouquinho, como que isso se relaciona com outras coisas. Mas é muito importante você entender, então, que a fase escura é um momento específico, né? Em que não vai depender diretamente de luz e que usa CO2. Vamos ver isso acontecendo. Então, como eu falei, né, o CO2 vai ser fixado aqui e ele vai ser utilizado e vai entrar aqui no processo a partir dessa enzima, chamada de rubisco. A rubisco vai colocar o CO2, então, junto com essa RUBP. E aí eu já digo para você, a RUBP é uma molécula de 5 carbonos. Por isso que esse ciclo aqui, ele pode ser chamado também de ciclo das pentoses, né? Porque essa daqui é uma pentose que pode formar isso também. Essa pentose, então, ela que 5 carbonos, quando recebe um gás carbônico, recebe então um sexto carbono. E esse sexto carbono formaria então uma molécula de 6 carbonos, correto? Errado, infelizmente. O que acontece? Essa molécula de 6 carbonos, ela é uma molécula instável. Ela até é formada no início, mas ela se destrói rapidamente. E forma então duas moléculas de 3 carbonos, tá bom? Essa molécula é essa daqui, ó, chamada 3PG, na real é o 3-fosfoglicerato, mas você não precisa também ficar se esforçando para decorar esse nome, não. Um nome que pode ser importante, às vezes, para alguns vestibulares de faculdade particular, seria mais esse daqui, ó, PGA, que quer dizer fosfoglicerato, tá bom? Mas, de qualquer jeito, não é esse nome o mais importante pra gente, não. Tranquilão? Beleza. O que importa é o processo em si, o que acontece em cada momento. O 3PG, então, ele pode receber a adição de hidrogênios. Lembra do NADPH que usávamos? O NADPH, ó, ele vai então se transformar em NADP de novo. E aí agora que ele está livre, né, em forma de NADP, ele pode retornar lá para a fase clara e continuar aquele processo que a gente estava vendo, né? Então, lembra que o NADP é um transportador de hidrogênios. Ele veio aqui, soltou os hidrogênios e ele volta lá na fase clara para pegar mais hidrogênios e fica nesse tráfego o tempo inteiro, tá bom? Outra coisa importante é que aqui, ó, ocorre a adição de ATP. Lembra que formamos ATP também na fase clara? Então, esse ATP agora ó, foi convertido em ADP, né? E esse processo, então, joga fósforo para dentro dessas moléculas. Com a adição de hidrogênio, que veio do NADPH, e com a adição do fósforo, que veio do ATP, o 3PG vai ser convertido em G3P. Eu sei que parece que só mudaram a ordem das letras e números, mas na verdade mudamos completamente de molécula. O G3P é o gliceraldeído 3-fosfato. Não precisa também ficar se esforçando muito para decorar. Ele também pode ser chamado de PEGAL. Esse nome é bem famoso, inclusive. O PEGAL é o fosfogliceraldeído, né? Porque afinal, se é o gliceraldeído 3-fosfato, esse é o fosfogliceraldeído, é a mesma coisa. Tudo bem? Beleza. Segura esse cara aqui, ó, o G3P. Cara, ele é muito importante, porque o G3P é uma molécula que vai ser utilizada para fabricar todas as moléculas orgânicas da planta. Então chegamos quase que ao nosso final da fotossíntese. O objetivo aqui é fabricar molécula orgânica, que nós estamos falando, e aí toma um pouco de cuidado, porque quando a gente coloca a equação geral da fotossíntese, a gente coloca lá no produto, lá no final, a glicose, lembra? Mas não é só a glicose. Pensa que tudo que você come, qualquer coisa, todas as matérias orgânicas, a planta não tem como comer. Então o que ela faz? Ela produz todas. Então a fotossíntese não é um processo de fabricação de glicose só. A fotossíntese fabrica glicose, aminoácidos, todos os lipídios da planta, os ácidos nucleicos. Tudo isso é produzido a partir desse processo fotossintético. E a molécula matriz para isso é esse G3P. É uma espécie de coringa, sabe? Que serve para todas as moléculas dos vegetais. Interessante, né? Saber que tudo que está no vegetal, na verdade, veio de uma molécula só. Maneiro, né? Bom, mas uma parte pequena desse G3P é utilizada aqui. E uma outra parte vai se transformar em ribulose monofosfato. E aí eu pergunto para você, pensa aí direitinho. O que eu faço com a ribulose monofosfato para ela virar ribulose bifosfato? Coloca um fosfato, né? É isso. Então tá faltando adicionar ATP aqui também, ó. O ATP vai ser convertido em ADP novamente, de novo, né, mais um nesse processo, e vai doar esse fosfato para o retorno da ribulose bifosfato. Por isso que esse processo aqui, ó, ele é chamado de ciclo das pentoses, tá vendo? Porque a RUBP que foi gerada, né, que foi usada nesse processo, é regenerada ao final do mesmo processo. Beleza? Isso pode ser muito importante para você depois. Foco aqui da parte da fase escura, o que é mais importante de fato? Você saber que usa CO2 no processo, você saber que entra na ADPH e ATP, que foram produzidos na fase clara, você saber que ocorre a produção de diversos grupos de moléculas orgânicas, não só a glicose, e você saber que o ATP pode ser usado também para regenerar a RUMP, formando então essa ribulose bifosfato também, beleza? Bom, esse processo todo que a gente falou, ele pode ser também chamado de ciclo de Calvin, tá? Porque, enfim, né, foi pelas descobertas e tal, chamado de ciclo de Calvin-Benson, na verdade.
E esse processo todo aqui da fase escura, ele depende diretamente da fase clara. Então, o que vimos até agora é que esse processo aqui está atrelado diretamente à fase clara, beleza? Mas aí eu vou te fazer uma pergunta agora. E se, por acaso, a planta já tiver fabricado todas as moléculas orgânicas que ela precisa? Se ela não estiver degradando tanto assim as moléculas orgânicas, você acha que ela vai continuar produzindo ainda moléculas orgânicas? Tem uma situação em que isso não acontece. Se, por acaso, ela não produzir mais moléculas orgânicas, você concorda que esse NADPH não vai retornar a NADP? Se isso não acontecer, o NADP fica ocupado com os hidrogênios e ele não vai poder retornar para a fase clara acontecer. Então, por isso, a fotossíntese pararia completamente. Será que isso pode acontecer? Creio que não. Então, vamos fazer agora um momento para a gente dar uma analisada nisso. Daqui a pouquinho, então, a gente volta. Vamos lá? O problema que falávamos é que, em algumas situações, as plantas acabam produzindo muitas moléculas orgânicas e ficam com excesso de NADPH. Mas então seria fácil, né? Se tem um excesso de molécula orgânica, a planta vai lá e desliga o processo fotossintético, para de fazer fotossíntese. Esse é o problema. A planta não tem botão de desliga para fotossíntese. Uma vez que a luz bate, a energia é gerada. E se a energia for gerada e não for canalizada para algum lugar, a planta pode até queimar, a folha pode queimar de fato. Então, para evitar que isso aconteça, as plantas têm um sistema de canalização dessa energia. E como que acontece essa canalização de energia é o que eu quero te mostrar. A gente precisa voltar para a fase clara para entender como que isso acontece. Vamos lá. Olha só. Bem, a gente já tinha visto, então, todo esse processo aqui, tá? Tudo isso que está acontecendo aqui. Isso que está acontecendo é exatamente aquela mesma parte da fase clara. Só que repara que eu tirei um pedaço. Repara que aquela parte chamada de fotossistema 2 não está ocorrendo mais. Isso, inclusive, explica por que esse fotossistema aqui é chamado de fotossistema 1. Lembra disso? Por quê? Porque ele pode acontecer sozinho, tá vendo? Ele não depende necessariamente do fotossistema 2. Vamos lembrar o que acontece? Bom, imagine um elétron aqui, ok? Um elétron, qualquer. Daquele mesmo jeito que a gente já conhece. Então, aquela fase clara que a gente já viu, lembra? Os elétrons vão sendo saltitados aqui pela cadeia transportadora de elétrons. E esses elétrons que vão passando aqui, no final, eles reduzem P700. Você lembra disso? Né? Que tinha deixado elétrons, lembra disso? Só que você lembra que a oxidação do P700, ela gerava um NADPH? Lembra que quando esse elétron saía, ele se ligava ao NADP e formava o NADP- para poder se unir aos hidrogênios? Essa é a grande diferença do que a gente vai ver agora. Não tem NADP, lembra disso? Os NADPs H estão todos cheios, né, todos entupidos, porque a planta está com seu excesso de moléculas orgânicas. Então, o que pode acontecer? O grande diferencial é esse aqui, ó. É isso aqui que vai acontecer agora. Repara que o elétron que estava sendo usado em P700, agora é um elétron que vai retornar para a cadeia transportadora novamente. Então repara que o processo agora é cíclico. Por isso, nós passamos, ao invés de chamar dessa fase clara, vamos chamá-la de fotofosforilação cíclica, beleza? E aí isso é diferente do outro processo que a gente estava vendo. Na fase clara e a fase escura, era um processo que tinha início e tinha fim. A fase clara fornecia elétrons que passavam para o NADP e o NADP usava na fase escura, lembra disso? E essa transição que a gente está falando, ela era completamente acíclica. Então, se tiver fase clara e fase escura do jeito que a gente já conhece, vai acontecer então necessariamente um transporte de elétrons, e esse transporte de elétrons então ele vai ser chamado de fotofosforilação acíclica. Agora, se acontecer dessa maneira aqui, ó, quando tem excesso de NADPH, a gente vai chamar de fotofosforilação cíclica, beleza? Vamos só completar o processo. Já que os elétrons pularam, lembra que ocorre o bombeamento de hidrogênios graças a isso? Então eu vou fazer aqui de novo, ó, aquele mesmo sistema que a gente fez. Um bombeamento de hidrogênios. Os hidrogênios vão passar aqui então, ó, né, aqui por dentro, e vão chegar aqui nessa região do interior do tilacoide e vão retornar pela cadeia transportadora. E lembra, eles retornam por dentro da ATP sintase e por isso fabricam o que mesmo, hein? Fabricam ATP. Ah, então gera ATP no processo? Gera, mas não gera NADPH, ok? NADPH não vai ser formado. Beleza, então o processo está concluído aqui, tá? Vamos dar uma olhada então aqui numa sequência que eu fiz para você, pra gente ver o que aconteceu de diferente em relação aos outros. Primeiro, ó, não formamos o NADPH, tá vendo? Não há NADPH nesse processo, só se acontecesse a fase de fotofosforilação acíclica. ATP foi gerado aqui, ó, no nosso processo de bombeamento, só o fotossistema 1 que funcionou, e vê se você concorda que a fotólise da água agora é completamente desnecessária. Então não vai ter liberação de oxigênio, por exemplo, na fotofosforilação cíclica. Mas lembra, por que ele é desnecessário? Porque normalmente ele era para repor o elétron do fotossistema 2, lembra disso? E repara que ele nem está operando aqui o fotossistema 2, só o fotossistema 1 mesmo, e esse processo que a gente está vendo aqui, ó, fica se retroalimentando. Dá para fazer fase escura sem NADPH e sem ATP? Não dá. Então também não tem fase escura. Beleza? É isso?
Bom, se você compreendeu então essa sequência de etapas, eu quero só te mostrar um resumão agora para a gente ver como que isso aconteceu de uma maneira geral, beleza? Vamos dar uma olhada aqui. Para terminarmos então as etapas, eu fiz então um grande resumão do que seria então a fotofosforilação acíclica com a fase escura, beleza? Então é só aquele primeiro momento que a gente viu. Esse resumão aqui já caiu em vários vestibulares, então você precisa saber dele, mas é só um resumo do que a gente já viu até agora, tá bom? Então vamos dar uma olhada. A fase clara que a gente está falando, ela obviamente usa luz, né, como falávamos antes, para poder quebrar a molécula de água. Você lembra disso? Aí esse processo libera o oxigênio. Então é importante, tá vendo? O oxigênio saindo aqui desse processo. Só que além do oxigênio, ocorre a produção de NADPH e ATP, lembra? E esse NADPH e ATP que são produzidos na fase clara vão ser consumidos na fase escura. Então repara, a seta sai daqui e entra lá na fase escura, tá bom? Bem, a fase escura vai usar o CO2, então, aqui, tá vendo? E vai produzir as moléculas orgânicas. Em alguns esquemas desse, você pode ver a glicose aqui, ao invés de observar moléculas orgânicas. Mas lembrando do que a gente já conversou, a verdade é que produz-se todas dessas moléculas orgânicas e não somente a glicose. Mas claro que a glicose é um exemplo de molécula orgânica, tá bom? Bom, para finalizar essa ideia toda, eu queria te dizer uma coisa, te fazer uma pergunta, na verdade. Se a fase clara depende de luz, será que a fase escura pode então acontecer sem luz? Pensa bem. A resposta é não. Muito cuidado, tá? Embora a fase clara dependa diretamente de luz, a fase escura também depende. Ué, mas a fase escura a gente não viu a luz entrando na... Ok. Mas repara que a fase escura depende de NADPH e ATP. E esse NADPH e esse ATP, eles são consumidos na fase escura, mas foram produzidos na fase clara. Então, se a fase escura depende diretamente da fase clara, a fase escura depende indiretamente de luz. Então, a fase clara acontece de dia e a fase escura acontece de noite? Nunca. A fase clara acontece de dia e a escura também acontece de dia, beleza? Então, toma muito cuidado com isso, beleza? Bom, com isso, então, finalizamos as etapas da fotossíntese, beleza? Então, vamos apresentar, então, outras situações, mas as etapas, então, de uma maneira geral, estão bastante resumidas aqui. Tudo bem? Então, vamos lá.